Bom dia e tudo azul. Tudo azul, mais uma vez, eu quero agradecer a audiência do telespectador. Audiência que eu falo todo o programa que a gente nem esperava. Parabéns. Programa totalmente formal, né? E hoje nós tenho certeza que nós vamos ter um programa muito bonito. Um programa de resgate do nosso acervo cultural. Exato. Quando a gente fala em Nossa resgate infância. do acervo cultural, a gente fala em circo. Perfeito. Deixa eu apresentar o Camilo Torres, hoje presidente da Associação Brasileira de Circo de São Exatamente. Paulo. Olha só a importância do programa, e eu estava conversando com o Camilo antes do programa, que a gente, no Brasil, nós não temos o mesmo conceito europeu, o americano. Diferente. Hoje nós não sabemos que 80%, 90% dos artistas, olha, estou falando em 80%, 90% dos artistas de novela, artistas de ponta, todos eles passaram pelo circo, Sua origem. a origem. Sua origem. Então, Camilo, para que o telespectador conheça quem é o Camilo Torres, como que você chegou a presidente de uma associação, e hoje nós vamos falar, nós estamos aqui num circo-escola. Por que nós estamos no circo-escola? O que era totalmente proibido? Se nós falássemos em 1960 em circo-escola, os circenses, o pessoal da arte circense ia nos matar, que era uma sociedade secreta. Sim, então, sim. quem é Camilo Torres aqui na Associação Brasileira de Circo? Bom dia, Bom presidente. Antes de mais nada, meus agradecimentos em nome da associação, no sentido de estar no seu programa, para falar dessa atividade que merece um olhar ainda muito, não só do governo, mas das pessoas como um todo. Camilo Torres é hoje um artista circense, sou ator, palhaço, diretor circense, e eu sou aquele menino, hoje não tão menino, mas ainda menino, que quando o circo chegava no bairro que eu morava, até 14 anos de idade eu morava no Jabaquara, São Paulo, região sul, quando o circo chegava nos bairros, aqueles que tinham muito mais circos a 30, vou chegar só a 30 para não dar ideia da minha idade, quando era 30 anos atrás tinha muito mais circo do que tinha agora. E quando o circo chegava, eu ficava admirado, chegava para o dono do circo, posso trabalhar, posso ajudar e tudo. E aí a minha infância, a minha juventude foi indo em circo. Você falou em muitos circos. Sim. Nós tínhamos circo no Brasil inteiro. Sim. O rastro cultural brasileiro deve muito, porque nós não tínhamos televisão, por exemplo, Pará, Ilha do Marajó, nós não tínhamos cinema. Nós tínhamos um Televisão circo. é recente, tem 50 anos de idade. Chegou agora. Agora. Agora, se você for na Ilha do Marajó, uma vez eu estava conversando com um artista de circo, você vê que esse programa aqui para nós vai passar muito rápido, né? Porque é uma pena, são né? dois circenses aqui, é complicado. Aliás, pode ter 2, 3 sessões, viu? Ah, sim. Então, eu estava falando com o pessoal da Ilha do Marajó e naquela época, o romantismo, viu, Camilo? Daquele pessoal pôr todo aquele material de circo numa canoa e transportar o circo, a cultura brasileira, a cultura europeia, para pessoas na Ilha do Marajó. Eu não estou falando, estou falando em 1960 isso aí. Nossa. Então você estava falando que tinha milhares de circos. Pois é. Então, e os circos, eles andavam pelo Brasil inteiro. Não há dúvida. O que prova a característica essencial do circo de lona, que é o circo itinerante, é o deslocamento. Você comentou como é que chegamos ao circo escola. 5.000 anos antes de Cristo, passando pelo Egito, passando pela Índia, aqueles rituais sagrados que tem a figura sagrada na Índia do elefante, sim, tem números de malabarismo, tem gravuras já pesquisadas. Então, China, Índia, Egito, chegando a Roma. Pão e circo era a máxima dos imperadores. Grandes imperadores, né? Da máxima dos imperadores. Coliseu de Roma, que colocava 80, 90 mil pessoas. Então, o circo, só para esse dado histórico, já demonstra a importância do circo. E foi aí que o circo quase acabou. Quando começaram a levar os cristãos nas arenas e transformaram os grandes espetáculos do circo. Numa crueldade. Explica isso para nós. Por que o circo se tornou em saltimbancos? Por que os ciganos assumiram as atividades de circo? Porque eles tiveram que retirar dos grandes espetáculos. Né? Tiveram que retirar dos grandes espetáculos e tinha essa questão da crueldade, da matança, que era, vamos dizer, um fundamento da sociedade romana da época. Aí, com a queda do Império Romano, isso se dissolveu. E
os artistas, muitos tiveram que fugir da perseguição da época e foram indo para outros locais. Principalmente Europa, França, principalmente Inglaterra. Europa. Aí nós vamos, dentro desse dado histórico, chegando um pouco mais próximo, que vem o bufão, que tinha que agradar o senhor feudal. Que já era o palhaço. Que já era o palhaço. O bufão, eu diria que é o avô do palhaço como nós entendemos hoje atualmente. E o clown? O que é o caipira? Como que surgiu o clown? Não, o clown hoje é a palavra inglesa que é universal que determina o palhaço. Então o clown é a figura que faz o contraponto ao palhaço. Nós temos aqui um palhaço que eu trouxe, o palhaço Gachola. Vem cá, Gachola! Aparece aí, isso. Cumprimenta o presidente. Gachola, tudo bem? Então, esse é um palhaço tradicional. Vocês podem ver pela roupa, eu fiz questão de trazer o palhaço Gachola, presidente, para mostrar a vivacidade, para mostrar a garra e para mostrar a força do circo. Esse senhor, ele tem 81 anos de idade. Passou por vários circos, passou por um monte de circo. Nossa, ele é um dos meus mestres. Eu sempre respeito as pessoas. É importante você falar de palhaço agora, porque o circo se divide em duas partes, né? Praticamente. Tem a parte do circo tradicional. Circo tradicional. Nós temos a parte do malabarismo, nós estamos no circo tradicional. Saindo da história para entrar na área do Philip Astley, né? Philip Astley, que é o inventor do circo moderno. Isso, então vamos começar a falar sobre o circo moderno. Ok. O palhaço tem uma função fundamental nesse tipo de circo. Essencial. Porque o palhaço é uma parte do circo e o malabarismo é outra. Não há dúvida. Enquanto que o malabarismo, o contorcionismo, o trapezista são atrações circenses, mas que exigem extrema técnica, nós estamos num circo-escola, aí podemos falar da questão atlética do artista circense, é extremamente importante. O condicionamento físico. Aí entra na minha área, a entra na sua física. área, exatamente. Então, o palhaço, ele tem esse diferencial, por quê? Existe uma frase, não sei quem a inventou, quem a criou, que fala: o circo sem palhaço é um circo sem alma. Então, os circos que hoje vão nos bairros da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil, se o palhaço não for bom, ele não faz o público voltar. O trapezista pode ser excelente, o malabarista pode fazer com 5, 8 bolinhas, mas se o palhaço, a gente usa a seguinte expressão, não pegar na praça, não agradar, ele não faz o público retornar. É extremamente fundamental o palhaço, com licença, fica à vontade, essa é a menor máscara do mundo, é o símbolo do palhaço. O nariz é a menor máscara do mundo, é o ritual, é o símbolo sagrado do palhaço. E hoje é um símbolo político. Infelizmente, é usado muito como, até pejorativamente. A conotação pejorativa do palhaço que não dá para entender, porque o palhaço significa liberdade. Alegria, irreverência. Principalmente liberdade. Tudo que nós gostaríamos de fazer na vida, que nós não fazemos, o palhaço faz. Através Aí é que do vem palhaço. o nosso riso. Isso. Agora me explica uma coisa, Camilo. Por que os palhaços são diferentes no mundo inteiro? Isso eu ouvi uma explicação de um palhaço do Circo du Soleil agora. Que ele disse que o palhaço europeu, ele é mímico. Ok. O americano, ele é mímico e alegre. Agora, ele diz que o primeiro palhaço do mundo, diferente de todos, é o palhaço brasileiro. Que ele reúne coisas da sociedade, a malandragem brasileira. Então ele fala muito, ele gesticula muito. Extremamente. Ele não é muito mímico, ele usa mais o corpo. Oral. Ele usa então mais explica isso palavra. pra gente. Então vamos lá. Em relação ao estilo, vamos chamar de estilos, essa diferença do palhaço. O palhaço europeu, ele é extremamente mais mímico porque os circos da Europa, eles, do ponto de vista de tamanho, eles são menores do que os circos americanos, que são as grandes construções, as grandes lonas. Primeiro existe essa diferença. A cultura europeia é diferente da cultura americana. A história americana, a origem dos Estados Unidos da América é diferente da origem dos países europeus. Então, primeiro tem essa diferença. O brasileiro,
nosso país, ele tem uma diversidade cultural que não se vê em nenhum outro país. Então aqui está o italiano, o espanhol, mas o japonês. Nem o palhaço mexicano, que devia ser parecido com o brasileiro, não é. Não é. É engraçado. E isso. interessante que o México é um dos países que tem um nível muito bom de palhaços. De circo. Prestigia muito o circo. Aliás, o governo mexicano ajuda muito o circo comparado ao nosso governo federal e estadual. Mas voltando à questão do palhaço brasileiro, o palhaço brasileiro, só para a gente falar da cultura, do modo de ser do brasileiro, ele pega a malandragem do carioca, ele pega o silêncio, o jogo da maledicência do mineiro e do baiano, ele pega a expansividade do pernambucano, do alagoano, que é a região norte, ele reúne tudo isso e joga na oralidade. O palhaço brasileiro usa muita fala. Vocês podem ver que eu falo bastante, às vezes interrompo aqui meu querido presidente, porque eu também sou palhaço. Eu sou palhaço pirulito e apresentador de espetáculo. Então ele usa muito isso. E a plateia brasileira, do ponto de vista de público europeu-americano, não é uma plateia que fica sentado quieto, ela interage. Então o palhaço tem que usar muito a voz, elevar muito a voz, como eu estou fazendo aqui, para ele poder ser tá sentido. Hoje eu não estou deixando ele falar. Eu vou dar um exemplo. Tá ficando engraçado o programa. Mas não tem que ser engraçado? Não, tem que ser. O nosso programa é totalmente informal. Em cima do que você está falando, não vamos fugir do foco. Você vê que eu falei que esse programa ia passar rapidíssimo. Mas o palhaço viaja, hein? Mas você sabe que as televisões hoje, olha só a importância do circo. As televisões hoje têm plateia, porque teve um cara chamado Carequinha, que ele estourou em programas infantis na Tupi. Perfeito. Só que ele chegou pro produtor dele e falou assim, olha, eu preciso de plateia. E não se usava a plateia na televisão. Ok. Aí o produtor falou, mas televisão não precisa de plateia. Não, para mim trabalhar eu preciso de plateia. E ele colocou algumas cadeiras com os pais e as mães das crianças. E ele foi um sucesso estrondoso no Brasil todo. Mas ele inventou a plateia na televisão. Você vê, e o circo na antiga, na TV Tupi e na Excelsior, era 80%, 90% do pessoal de Ateliório, aquele pessoal, todos eles eram de circo. Então o circo atrapalhou um pouco a vida do circo, a bem da verdade. Começou a chupar os melhores artistas do circo para a televisão. As grandes novelas começaram com todos os artistas do circo teatro. Não há dúvida. Bom, vamos entrar com o nosso comercial primeiro? Claro. E depois nós vamos falar sobre circo e escola. Vai acabar esse programa e nós não vamos falar sobre o nosso tema. Mas eu posso falar então... É um tema apaixonante. Eu posso chamar o comercial como se estivesse no circo? Pode fazer. Distinta plateia, respeitável público. Dentro de alguns instantes nós voltaremos. Fiquem agora com os nossos comerciais. Todos os dias eu me encanto com tanta generosidade. Dar a vida é a maior doação do mundo. E mais do que isso, só quando ela faz aquela comida gostosa, ou quando me abraça, ou então quando lança aquele olhar que em tão poucos segundos quer dizer tudo. E assim é a maternidade, que mesmo na simplicidade cotidiana consegue mostrar um amor que não tem tamanho. Feliz Dia das Mães! Muito bem, voltamos com meu amigo Cachola, com o Camilo, presidente da Associação Brasileira de Circo. Nós estávamos num papo gostoso sobre história de circo, mas vamos dar uma cortada, né? Senão, que o objetivo é saber por que existem as escolas de circo, por que elas estão aqui. Porque olha a responsabilidade da Abra Circo hoje. Eu tenho a certeza que você está fazendo um trabalho em cima da escola de circo, que olha o número de crianças que estão atrás de nós. Fantástico. Como nós abrimos o programa falando assim, se isso acontecesse em 1960, dono de circo ia ter um infarto. Por quê? O artista, ele era
ele era escolhido dentro daquelas crianças dentro do circo. Da família circense. E quando um circo viajava de um lugar para outro, aquele pessoal não podia nem frequentar a sociedade local. Então, por isso que houve em muitas cidades um mal-estar ao receber o pessoal do circo. Ok. Né? Ok. E hoje nós estamos vendo aqui uma cultura, um acervo cultural de 5.000 anos atrás de Cristo, aberto, porque esses movimentos de malabarismo, pirofagia, não começaram agora. Não. Agora Já é aberto para essa molecada. O telespectador que está em casa tem que ter a consciência que a disciplina dentro de um circo, por isso que às vezes vem um pai aí com uma criança irrequieta, rebelde, aonde? No circo. Aonde eu escrevo? No circo. Porque eu sei que ali essa criança vai se colocar. Que a educação do circo, a disciplina vem de famílias tradicionais. Isso é o que eu gostaria que você explicasse, porque para o telespectador em casa e para a educação física, o esporte que eu vi aqui mais completo da academia é o circo. Sim. Então, faça favor. Veja bem, hoje, isso não aconteceu quando na década de 70 começaram as primeiras escolas de circo, que a gente chama de circo-escola aqui na cidade de São Paulo. Era extremamente resistente, as famílias tradicionais não admitiam, porque a história do circo vem de geração a geração. Então o avô ensinava para o pai o que sabia, o pai ensinava para o filho e assim sucessivamente. A questão da disciplina, eu vou voltar ainda no circo-escola. Como que era isso? O pai não, a criança era aluno de todos, né, no circo. Não, antigamente... Porque não era assim, né? Eu falo assim que não é assim, eu participei um pouco dessa vida. Porque a criança, ela fazia tudo. Não, fazia tudo. Ela tinha assim. que aprender O cara não era só a ser trapezista. palhaço, tinha que aprender a como montar circo. Isso que eu ia falar para você. Eu tive uma experiência no circo Guaraciaba. Cheguei lá, circo teatro. Começaram por isso que eu saí. Começaram a me ensinar a montar circo. Mas precisava. Você tinha que saber montar o circo, a desmontar o circo, a saber o momento que tinha que abaixar o circo quando vinha o temporal ou a ventania. E isso hoje não tem mais. Por quê? Por que começaram o circo-escola? Que hoje é fundamental. Eu digo isso, eu não fiz circo-escola, eu fui aprendendo na convivência, no tradicional. Não teve pais artistas? Não tive. O circo chegava no bairro, era o menino curioso. E aí eu fui aprendendo. E a figura do palhaço que me atraiu mais. Então foi assim que eu comecei a aprender palhaço, aprender a montar circo. Eu era curioso, já era meio atrevido, meio intrometido. Chegava, posso assistir? Posso acompanhar? Posso fazer? E muitos foram assim. Muitos artistas de nome. De nome que começaram assim. O circo-escola começou pela questão das dificuldades do circo de lona de se instalar nos bairros. Foram diminuindo os terrenos, a especulação imobiliária, aluguel caríssimo, excessiva burocracia. Hoje, para montar um circo como esse que nós estamos aqui, que pelo meu olhar crítico é em torno de 16 a 24 metros, 16 por 24, hoje... Eu pensei que você ia falar preço, eu falei, ele está longe, 16, eu falei... Não, o tamanho, 16 metros de largura, o preço 24. Está longe. Não, mas é uma bela lona, parabéns. Ela mantém a linha tradicional, estrelinhas, duas cores, parabéns. É o tradicional. É o tradicional. Então, essas dificuldades começaram no final da década de 70, início da década de 80, a criação do circo-escola para a preservação da arte circense. Hoje, se não estivéssemos, como a sua e outros circos-escolas, públicas ou particulares, hoje muitos artistas que trabalham em circo tradicional vêm desse circo-escola, a reciclagem, a renovação. Hoje, os filhos das famílias tradicionais não estão muito mais interessados. A disciplina diminuiu um pouco, se arrefeceu. Então, muitos filhos de donos de circo, não querendo continuar com o circo, vão ter outras atividades. Mas o circo tinha que continuar. Então, essas famílias estão pegando os alunos. Espero que daqui a tempo alguma dessas crianças saia. Ou tecido. Isso aqui é um tecido. Oi, menina. Oi, tudo bem? Isso aqui se chama corda, tecido. Hoje, espero que uma dessas crianças, tudo bem? Dá um sorriso. Oi! Mas me explica uma coisa. Eu acho que foi explicado. Em cima disso, não vou sair. Vamos lá. Quando você quer ter um cavalo de raça, um corredor, normalmente você tem um pai e a mãe campeão.
Ok. Ok. No circo acontecia exatamente isso. Ok. Olha, eu quero levar. Você tinha um trapezista famoso, uma malabarista. Então, na realidade, geneticamente, você sabia que ia sair um produto bom. Ok. Um artista. Hoje Ok. não. Hoje nós estamos garimpando artistas. Então, Ok. é igual jogador de futebol. A cada 1000 que nós trazemos aqui, um dá artista de circo. Então veja a importância da Abracirco hoje, veja a conotação e veja a febre que está se transformando as escolas de circo. Eu acho que a redenção, embora seja um outro circo, né, Camila? Sim, o romantismo, aquele amor lúdico. É outra linguagem. O palhaço, aquela outra pipoca, linguagem. aquela bandinha na frente, a É gente outra esperando, linguagem. aquele outra. cheiro de serragem. Isso você esquece. Não, isso infelizmente não tem ficou mais. na história do circo. Ficou na história. Essa é a história do circo. Isso ficou. Mas nós temos que se preservar também, através das escolas de circo, a história do circo. Não há dúvida. Eu não vejo, eu confesso que não conheço a fundo a sua associação, mas eu não vejo, porque as grandes famílias de circo se extinguiram. Sim. Que nós não vamos, com essa nova conotação, ter famílias de circo. O circo, o bonito do circo, e hoje eu estava conversando com você, é um best-seller, que hoje está sendo lançado em Hollywood, que vai ganhar todos os Oscars, chama-se Águas para Elefante. Que é a história de uma família de um circo tradicional americana. Exatamente. E é uma história lindíssima, aconselho até assistirem esse filme, porque mostra na realidade o que era a família tradicional. E isso ficou para o passado. Então esse programa é interessante, que é um programa também de acervo cultural, dentro da Escola de Educação Física, que o circo sempre preservou, isso veio da Grécia, né? E o circo, todas aquelas atitudes das Olimpíadas, tinha muito de circo. Sim. Aliás, o circo trouxe muito picadeiro. Então, Exato. como que fica? Não temos mais famílias de circo. Qual o futuro do circo? O futuro do circo, um dos futuros do circo, da permanência, da manutenção, da continuidade do circo, é exatamente o circo-escola. Eu não sou contra o circo-escola, com a metodologia, respeitando a questão da história do circo. Por exemplo, professores, instrutores, monitores, eles têm que, pelo menos, um deles tem que ter alguma relação com a família circense, saber o que é o circo para poder passar para essa nova geração. A redenção do circo, permita-me discordar, a palavra redenção me parece uma coisa como se o circo estivesse morto. E não é. Permita-me discordar. Ele não está morto. Nunca morrerá o circo. É isso que eu queria saber, por isso que eu usei. Não está morto. Ele pode estar baqueado, ele pode estar com problemas. Ou não, porque o Circo Soleil está aí, lotado. Vou chegar lá. Por que tem o Circo Soleil e por que ele tem essa força? Mas vamos falar ainda da questão. Não é circo. É circo teatro, é circo dança, é a nova roupagem. Mas se fazer uma comparação com o circo tradicional, não é realmente circo. Não é. Mas é o circo com a nova roupagem, se adaptando a novos tempos, se adaptando ao novo perfil de público. Hoje o público está mais exigente. Quer queira, quer não, o público hoje está mais exigente. Então essas evoluções têm que fazer com que tenha um circo de Soleil. A sociedade mudou. Sociedade mudou. Quando você fala redenção, eu vou falar renovação, revivação, retorno ao tempo auge do circo. A época que o circo teve mais notoriedade no nosso país foi década de 20, 30, 40, 50. Quando chegou a televisão, o circo chegava na cidade, aquele desfile. Então, veja bem, esse foi o período de auge. Tanto é que o circo é tão importante para a intelectualidade brasileira, para a história da cultura brasileira, que o palhaço Piolín, que é nosso símbolo maior, ele foi o símbolo do movimento modernista de 1922. Foi. O símbolo do movimento modernista, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, foi o palhaço Piolín. Está vendo a importância? Jorge Amado escreveu muita coisa sobre circo. Escreveu, da Bahia, isso, e assim vai. Da Bahia. Então o circo escola não tirou a bilheteria do circo. O que tirou a bilheteria do circo foi a concorrência, que não é culpa dele, só estou dizendo que é uma concorrência. Internet, televisão, os meios de comunicação como um todo. Hoje a criança não precisa sair de casa para ter um divertimento. E nem para assistir circo. Ele põe na televisão, na internet, ele vê. Exato. Agora,
o contato ao vivo, o brilho, a irreverência do palhaço, o contato ao vivo, aquele mistério de ver o trapezista saltar e fazer o salto triplo mortal, isso nunca vai aparecer numa tela de televisão, de cinema ou da internet. Tem que ser ao vivo e a cores. Esse contato é o que o circo mantém ainda, essa magia e essa fantasia. O que diminuiu a bilheteria foi, além da concorrência, a questão da diminuição dos espaços físicos para se montar circo, a questão das famílias tradicionais não ter a continuidade que seus filhos estão tendo outros interesses, tudo isso. O circo escola, pelo contrário, ajuda a permanência do circo, porque no circo escola o professor, o instrutor, vai falar do circo tradicional. Ó, vai assistir o circo esse, vai assistir o circo aquele, ou seja, indiretamente leva mais gente ao circo. Eu vejo exatamente ao contrário. Muito bem. Eu falei que esse programa ia ser uma covardia. Esse programa a gente ia começar e terminar. Eu sinto que o tema... Não há no Brasil pessoa que não goste de circo. Não há. Não há. Isso Bom sujeito não é. Bom sujeito não é. Bom Porque não é sujeito possível que existem telenovelas, existe aí hoje os programas. Nós vimos Chacrinha, o grande guerreiro, fazia tudo com palhaço. Ele era o palhaço era um grande televisivo. palhaço. Os grandes programas hoje, Didi, Dedé, esse povo todo. Começaram com trupe de circo. Tudo circo. A televisão hoje brasileira dos grandes artistas é o que nós estamos assistindo hoje, os circos teatros que nós não falamos, né, os dramalhões, eles estão voltando à televisão. Ébrio. Ixi, Canção churrasquinho de mãe, como que chamava? não, é churrasquinho de mãe. Churrasquinho não é? de mãe. Do Teixeirinha. Teixeirinha. Isso eram os grandes sucessos. Os grandes sucessos. Mas muito Trabalhou bom. em circo, presidente? Olha, Acho que eu vou convidá-lo para fazer um número com a gente, né, Gachola? Vamos convidá-lo? Eu era um moleque muito irrequieto. Eu tive muitos amigos aqui em Sorocaba, no Circo Guaraciaba. Okay. Aliás, era um grande Circo circo e um circo teatro. Exato. Bom, Gachola, meu amigo, muito obrigado. Por isso. Gostaria agora que nós estamos encerrando esse programa, nós vamos encerrar agora, Ok. que você falasse da Abracirco, só o Abracirco ao endereço, Ok. né, que eu vou fazer um programa só sobre Abracirco. Nossa, vai ser Porque eu acho que maravilhoso. é outra grande importância falar Eu lhe sobre agradeço. Abracirco. Então, vamos deixar... A Abracirco é a Associação Brasileira do Circo. Ela está com sede em São Paulo, na rua 24 de maio, 35, quinto andar, sala 509, bem no centro de São Paulo, ao lado do Teatro Municipal. Telefone 3337-6008. Existe há 34 anos, já está com subsedes em Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, que é uma das plataformas da minha gestão. Mas mais Abracirco, então, como você disse, fica para o próximo programa. Então, Valeu. Não é nossa indelicadeza, porque o Abracirco vai ser tema de um programa inteirinho que nós vamos fazer só sobre a Abracirco. Eu acho que é uma associação brasileira de circo que é muito importante, inclusive como as pessoas podem se associar à Abracirco. Muito bem. E assim encerramos mais um programa Tudo Azul. Programa que vai ao ar todos os domingos às 7h30 da manhã aqui na TV Bandeirantes. Hoje falamos com o Camilo Torres, falamos sobre a história do circo, né? A história, por que nós temos hoje essa febre chamada de escola de circo? Nossa, né? E no Brasil inteiro, e a tendência é que esses artistas de circo vão para as escolas de circo e transmitam toda essa cultura, esse acervo cultural. E a história do Brasil está calcada em cima do circo. Não há dúvida. Patrimônio. Agradecemos a audiência e voltaremos no próximo domingo. Até lá.